Boa tarde, pessoal. O meu nome é Natália e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre as respostas imunológicas, natural, adaptativa e protetora. Para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o sistema imune. Então, o sistema imune, também conhecido como sistema imunológico, ele é um conjunto de órgãos, tecidos e células, os quais são responsáveis pelo combate a micro-organismos invasores e que, dessa forma, impedem o desenvolvimento de doenças. Além disso, ele é também o responsável por promover o equilíbrio do organismo a partir da resposta coordenada das células e das moléculas que são produzidas em resposta ao patógeno. A melhor forma de fortalecer o sistema imune e fazer com que ele responda bem frente a micro-organismos invasores é por meio de uma alimentação saudável e também por meio da prática de hábitos saudáveis. Além disso, é de extrema importância que ocorra a vacinação, e principalmente quando se é criança, para que se estimule a produção dos anticorpos e evite que a criança desenvolva doenças que possam interferir no seu desenvolvimento. Por exemplo, a poliomielite, que também é chamada de paralisia infantil e que pode ser prevenida através da vacinação. Falando um pouco agora sobre as células do sistema imune, a resposta imunológica ela vai ser mediada por células responsáveis pelo combate a infecções. Essas células são os leucócitos, que promovem a saúde do organismo. Os leucócitos podem ser divididos em polimorfonucleares e também em mononucleares, e cada grupo desse possui alguns tipos de células de defesa do organismo. Células essas que vão desempenhar funções diferentes, mas que apesar de diferentes são complementares. Nessa imagem, vocês conseguem ver os leucócitos e as células que são responsáveis pela proteção do organismo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma com vocês. Os linfócitos, que são as células que normalmente estão mais alteradas durante as infecções, elas garantem uma especificidade à resposta imunológica e possuem três tipos diferentes, que são o linfócito B, o linfócito T e o natural killer, que também é chamado de NK, e que desempenham funções diferentes. Há também o monócito. Os monócitos, eles circulam temporariamente no sangue e podem ser diferenciados em macrófagos, e são muito importantes para o combate ao agente agressor do organismo. Os neutrófilos, eles circulam em maiores concentrações e são as primeiras células a identificarem e a atuarem contra a infecção. Existe também o eosinófilo. E os eosinófilos, eles normalmente estão circulando em quantidades menores no sangue, mas eles têm a concentração aumentada quando acontece alguma reação alérgica ou em algum caso de infecção parasitária, bacteriana ou por fungo. Os basófilos, eles também circulam em quantidades menores, mas também podem aumentar de acordo com alguma alergia ou inflamação prolongada. A partir do momento que existe a entrada de algum corpo estranho ou de algum agente infeccioso no corpo, essas células elas são ativadas e começam a atuar de uma forma coordenada com o objetivo de combater esse agente agressor do organismo. E agora falando um pouquinho do funcionamento do sistema imune, ele é responsável por proteger o organismo contra qualquer tipo de infecção. Dessa maneira, quando um micro-organismo ele invade o organismo, o sistema imune vai ser capaz de identificar qual é o patógeno e então ativar os mecanismos de defesa com o único objetivo de combater essa infecção. O sistema imune ele é composto por dois tipos de respostas principais. A primeira delas é a resposta imune inata, e que ela é a linha de defesa principal do organismo. E também tem a resposta imune adaptativa, que ela é mais específica e vai ser ativada quando a primeira resposta não funcionar ou não for o suficiente. Falando agora um pouco sobre essas respostas, a primeira delas é a resposta imunológica imune natural ou inata. E ela é a primeira linha de defesa do organismo e já está presente no organismo desde o nascimento. Dessa forma, quando um micro-organismo invade o organismo, essa linha de defesa começa a ser estimulada e é caracterizada pela sua rapidez e pouca especificidade. Ou seja, apesar de rápida, ela não é específica àquele patógeno invasor. Esse tipo de imunidade ela é constituída por algumas barreiras. A primeira delas é a barreira física, que é a pele, pelos e muco,
e que funcionam sendo responsáveis por impedir ou por retardar a entrada dos corpos estranhos no organismo. Existem também as barreiras fisiológicas, como, por exemplo, a acidez estomacal ou a temperatura do corpo, e as citocinas, que impedem que o micro-organismo invasor se desenvolva no corpo e também promovem a sua eliminação. E, por fim, as barreiras celulares, que são constituídas pelas células, como a gente falou antes, né? Que são consideradas como a primeira linha de defesa, que são neutrófilos, macrófagos e os linfócitos NK, e que são responsáveis por englobar o patógeno e promover a sua destruição. Devido à eficiência desse primeiro sistema, as infecções não ocorrem a todo tempo, ou seja, nós não estamos doentes o tempo todo, porque esses micro-organismos invasores são eliminados de forma rápida. No entanto, quando a imunidade natural ela não é o suficiente para combater o patógeno, a imunidade adaptativa começa a ser estimulada. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre ela. A imunidade adquirida ou adaptativa, apesar de ser uma linha secundária de defesa do organismo, ela possui uma importância muito grande, já que é por meio dela que as células de memória são geradas, ou seja, essas células de memória evitam que infecções pelo mesmo micro-organismo ocorram várias vezes, ou então, caso ocorram, sejam de forma mais leve. Além de dar origem a células de memória, a resposta imune adaptativa, apesar de demorar mais para ser estabelecida, ela é mais específica, ou seja, ela consegue identificar as características de cada micro-organismo e dessa forma conduzir uma resposta imune específica para ele. Esse tipo de imunidade ela é ativada pelo contato com agentes infecciosos e acontece em dois tipos. A imunidade humoral, ela vai ser uma resposta mediada pelos anticorpos que são produzidos pelos linfócitos do tipo B, e também a imunidade celular, que é a resposta imune mediada pelos linfócitos do tipo T, e que promovem a destruição do micro-organismo ou então a morte das células que já foram infectadas, já que esse tipo de imunidade ela é desenvolvida quando o patógeno sobrevive à imunidade inata e humoral e fica inacessível aos anticorpos. Além da imunidade humoral e celular, a resposta imune adaptativa ela pode ser classificada em ativa. E quando é classificada em ativa? Por que é classificada em ativa, né? Por exemplo, quando acontece por meio da vacinação. E também existe a passiva, quando ela vem de outra pessoa. Por exemplo, como a gente pôde ver nos casos de vacinação contra a Covid-19, onde a mãe estava amamentando e os anticorpos passaram para o bebê através do aleitamento materno. E aí, por fim, eu vou mostrar essa tabela a vocês, as quais têm 3 características distintas de cada tipo de imunidade. A imunidade natural, ela está presente desde o nascimento, vai reagir da mesma maneira para uma diversa variedade de organismos e não possui a memória imunológica. Enquanto a imunidade adaptativa, ela precisa de algum tempo para reagir ao micro-organismo invasor. Mas apesar de precisar de mais um tempo, ela vai ser específica para um antígeno e vai reagir somente contra aquele organismo de forma específica. E além disso, ela possui a memória imunológica, como foi falado antes, que essa memória imunológica ela não permite que o organismo seja infectado diversas vezes pelo mesmo patógeno. Por fim, vocês podem ver as referências bibliográficas e fontes de pesquisa. E obrigada pela atenção.